Quando o Muro de Berlim caiu, para qual lado as pessoas correram? Essa é uma pergunta muito utilizada para as pessoas defenderem que países socialistas não dão certo e que o capitalismo é a melhor coisa, mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje eu vou responder essa sua pergunta. Meu nome é Petroleixes e se você é novo por aqui, eu sou o anfitrião desse canal e seja muito bem-vindo. E antes de você começar a me xingar aqui nos comentários, vamos fazer assim. Se você concorda com as coisas que eu vou te falar aqui, você vai clicar no botão de like, e se você não concorda, você vai clicar no botão de dislike. Pode ser? Assim o botão de like e dislike vai funcionar meio que como um método de votação aqui pra gente. E claro, tem um pré-requisito que você tem que fazer que demora 3 segundos da sua vida, que é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você vai receber futuros vídeos aqui do canal e vai aprender mais a cada dia. Tá, Pedro, você já tá emulando. Calma, eu sei que você quer conteúdo, então vamos direto pra ele. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes muito importantes pra gente entender os dois lados e no final tomar as nossas conclusões aqui. Primeiro a gente vai analisar um pouco a economia e entender o que é PIB e IDH. Em seguida a gente vai pegar esses dados e analisar esses dados dos países capitalistas e socialistas. Claro, a gente também vai responder a pergunta do início do vídeo e comparar o desempenho dos dois lados do Muro de Berlim, que aqui são a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E por fim a gente vai falar sobre a China, porque eu sei que você está pensando em utilizar a China como argumento para um país socialista que deu certo. Você está pensando que eu não te conheço? Os dados que vocês estão vendo aqui são muito importantes para a gente começar a analisar. Ele mostra a população mundial vivendo na extrema pobreza de 1820 a 2015. Inclusive ele é um dado crescente, já que a gente consegue ver a população aumentando e crescendo ao longo dos anos. E esse dado ele não se inicia em 1820 por um motivo aleatório, já que foi mais ou menos nessa época que tivemos a Revolução Industrial. E claro, a advinda do capitalismo que estava movimentando a economia europeia e norte-americana. Nessa época as pessoas passaram a ter mais tempo e mais comodidade para poder pensar e realmente criar novas coisas. Mais tempo do que elas tinham antes, por exemplo, na época do feudalismo. E esse gráfico ele é interessante porque ele mostra também a redução da linha da pobreza extrema aqui. E eu sei que mesmo com a linha da pobreza extrema diminuindo, a gente tem um aumento também da desigualdade. Mas diminuir a pobreza extrema eu acredito que seja algo mais importante. Tá, mas Pedro, eu achei que você ia falar aqui de PIB e de IDH. É verdade. Então vamos para isso. O PIB ele é o Produto Interno Bruto. Ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região ou país por um determinado prazo de tempo. Mas Pedro, por que a gente vai analisar o PIB para entender esse sistema capitalista e socialista? Simplesmente porque o PIB ele indica o aumento de riqueza ao passar do tempo, já que quanto mais bens, serviços e produtos essa região ou local produzir, maior será o seu PIB. Pedro, mas assim você está analisando um dado muito isolado, você está analisando só o PIB. E não quer dizer que quanto maior o PIB, maior o enriquecimento da população em si. É verdade, mas eu acredito que para o país ser bom, ele precisa ter um PIB muito bom, já que o PIB demonstra que a economia está aquecida, produzindo e consumindo, até porque se um país ou região está crescendo com a demonstração do PIB, isso significa que a população também está se desenvolvendo. E claro, a gente pode analisar o aumento do PIB como uma vantagem do aumento do PIB per capita, que seria a distribuição de riqueza naquela região pela população comparado ao valor total somado de riqueza. E claro, quanto maior o PIB, maior a expectativa de vida, maior o consumo, maior o nível de saneamento básico da população e, claro, menor a subnutrição ou a extrema pobreza. Então sim, existem alguns indicadores que são bons por você ter um indicador do PIB muito bom. Tá, mas Pedro, eu entendi o PIB e o tal do IDH. O IDH, ele é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele busca analisar o grau de bem-estar da população, especialmente as crianças. Esse índice, ele nivela ao número 1, ou seja, 1 é o número máximo que um país pode ter, e os países ali estão normalmente abaixo de 1. Por exemplo, o melhor IDH de 2022 foi o IDH da Suíça, que foi de 0,962. E em seguida a gente tem a Noruega, que sempre está no topo desse índice, que teve um IDH de 0,961. E aqui eu tô só dando um exemplo para vocês entenderem. Agora, comparando os dois lados, países capitalistas e socialistas, China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte e Alemanha Oriental. Esses são alguns exemplos de países com
viés mais socialista ao redor do mundo. Austrália, Estados Unidos, Canadá, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha Ocidental, Reino Unido. Estes seriam alguns exemplos aqui de países capitalistas ao redor do mundo. E com esses países em mente, a gente consegue analisar o PIB de cada um deles. A China de 2001 até 2021 teve um crescimento econômico aí de 425% mais ou menos, com um PIB de mais ou menos 17 trilhões, que dá mais ou menos 2 vezes o PIB do Brasil hoje. E o PIB per capita lá da China é de 11.188,30. A Rússia cresceu 81%, Cuba cresceu 74%, a Venezuela regrediu 65%, o Vietnã cresceu 241% e a Coreia do Norte não tem como a gente saber. Esses são os dados dos países socialistas, com viés socialistas que eu citei um pouco antes. Agora, os países capitalistas, a Austrália cresceu 70%, os Estados Unidos cresceu 46%, o Canadá cresceu 58%, Singapura cresceu 159%, o Reino Unido cresceu 32% e a Coreia do Sul cresceu 101%. Tudo isso no mesmo prazo de 2001 até 2021. Então, se a gente analisar esses dados, a gente consegue ver que ambos os tipos de países, eles estão com um crescimento meio alinhado ali, e tirando, claro, a Venezuela e a Coreia do Norte aqui dos dados. E a Venezuela existem alguns outros motivos por trás do desenvolvimento, do porquê que a economia dela está daquela forma. Você pode entender isso nesse vídeo. Mas mesmo assim a gente consegue ver que ambos os lados tiveram um crescimento aí. E ao analisar isso até agora, você já consegue dar a sua opinião, clicar no like ou no dislike? Até agora você está concordando comigo ou discordando de mim? Pedro, você não falou da Alemanha até agora. Você tem que falar dos dois lados do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. É verdade, então vamos analisar um pouquinho mais esse país. Na época, o país foi separado em dois devido à Guerra Fria. A Alemanha Ocidental era do lado dos Estados Unidos, do Reino Unido, e a Alemanha Oriental era do lado da União Soviética, a atual Rússia. E o Muro de Berlim, ele separava a capital em duas, que é a capital Berlim, e esse muro ele foi construído em 1961 e ele caiu em 1989. E para a gente analisar dados equivalentes ao PIB e ao IDH, a gente precisa pegar dados da época. Um dado muito legal de se analisar é esse que o editor já vai colocar aí na tela para vocês. Esses dados, ele vem de um livro chamado Planning Ahead and Falling Behind. E esse dado, ele mostra algo equivalente ao PIB da Alemanha Oriental, da União Soviética, da Alemanha Ocidental, dos Estados Unidos e da Europa. E ele mostra que de 1950 a 1989, a Alemanha Oriental e a União Soviética conseguiram crescer muito mais do que a Alemanha Ocidental, os Estados Unidos e a Europa. Mas será mesmo? Lembram da pergunta do início do vídeo? Quando o Muro de Berlim caiu, para qual lado as pessoas correram? A resposta aqui é que elas correram para a Alemanha Ocidental, ou seja, para o lado capitalista. Mas se esses dados aqui estão mostrando que o lado socialista era melhor, por que elas fizeram isso? E para te responder isso, eu vou te mostrar esse outro dado que o nosso querido editor já vai colocar aí na tela. É um dado do livro The World Economy, a Millennial Perspective, que diz alguns dados legais de desenvolvimento. Nesse dado, a gente consegue analisar que a Alemanha Ocidental teve um crescimento de 6 vezes de 1950 a 1991, enquanto a Alemanha Oriental e Socialista teve um crescimento no mesmo período de 1,67 vezes, o que é bem pouco comparado ao dado que a gente tinha visto anteriormente. Nossa, Pedro, mas esses dados estão bem distorcidos, né? O que aconteceu? Bom, é pelo mesmo motivo aqui que a gente não consegue saber o PIB da Coreia do Norte, já que um país que se encontra em regime fechado e ditatorial pode acabar mostrando um dado que ele quiser e distorcer da forma que ele quiser. E claro, se vocês já leram o livro 1984, vocês sabem bem o que eu tô falando. Outra coisa muito importante daquele dado lá atrás é a gente olhar o nível da população dos dois lados da Alemanha. A Alemanha Ocidental, ela teve um crescimento ali de mais ou menos 1/3 da sua população, enquanto a Alemanha Oriental, ela decresceu, ou seja, foi de 18 para 15. E claro, se a gente analisar o crescimento da União Soviética durante a Guerra Fria, a gente consegue ver que sim, eles tiveram um grande crescimento, mas enquanto eles colocavam a cadelinha Laika lá no espaço, muitas pessoas estavam na extrema pobreza e não tinham nem pão para comer. E eu não tô defendendo os Estados Unidos e falando que eles não tinham isso também no país, só estou falando que ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam preocupados em colocar o homem na lua, ele também se preocupava com todos os outros aspectos da sociedade, inclusive o dado de extrema pobreza, que era menor do que o dado da União Soviética. Eu acho que agora você já consegue se posicionar e ter um lado.
Então, você já deixou o like, dislike aí? Vocês acham que esses dados que eu falei pra vocês, eles são reais ou eles estão distorcidos pro outro lado? Tá, mas Pedro, você esqueceu da China, você não ia falar dela? Então, a China é um país meio complicado da gente analisar, já que um chinês de 1940 não conseguiria imaginar que hoje o seu país é uma superpotência. Naquela época, a China era um dos países esquecidos e um dos países mais pobres do mundo. Ele tinha acabado de passar por uma guerra civil. Em 1949, o Partido Comunista saiu vitorioso da guerra e pela liderança ali de Mao Tse-tung, ano que também marcou o início do regime comunista lá na China. Nos próximos anos, a China buscou um crescimento econômico, mas com a morte de milhares e milhões de chineses, o que é um dado também muito distorcido e que pode ser muito maior do que a China divulga, justamente porque a China não é muito boa em divulgar dados reais. Em 1976, com a morte do ditador Mao Tse-tung, Deng Xiaoping começou a abertura econômica da China e começou a mudar a China para a China que a gente conhece hoje. Ele liberou, por exemplo, a utilização dos camponeses pela terra que eles moravam, o que reduziu a fome no país. E ele também abriu para investimentos estrangeiros no país, o que atraiu capital externo. Também em 1979, a China reestabeleceu seus laços diplomáticos com os Estados Unidos. Pera, então se a China tá do lado dos Estados Unidos, ela é um país capitalista? Economicamente falando, a gente pode dizer que sim. Deng Xiaoping só não abriu mão da centralização de poder. Então é um país que não pode ser considerado um país socialista que deu certo, já que a sua economia é capitalista. E a China cresceu tudo isso porque ela se tornou o berço da produção de produtos realmente do mundo inteiro. E o Made in China começou a fazer parte da nossa vida no dia a dia, justamente por causa da sua mão de obra barata e capacidade de escala. Claro que tudo isso traz muitos outros problemas, muito mais profundos que a gente precisa analisar. Por exemplo, a insalubridade naquelas fábricas que os chineses trabalham, ou o tanto que a China consegue poluir no mundo. Mas tudo isso para dizer para vocês que a China não pode ser considerado um país socialista que deu certo, já que para começar a crescer eles tiveram que abrir economicamente o país. E somente entrando no mercado econômico capitalista eles conseguiram melhorar as condições de vida da sua população. E se você quer saber mais sobre a possibilidade da China se tornar a maior potência global e sobrepor os Estados Unidos, você pode assistir esse vídeo aqui que eu te explico muito mais aprofundado. Agora é o momento que você vai deixar aqui nos comentários o que você achou desse comparativo, deixar o like e o dislike. E também fala o que você pensa sobre o posicionamento capitalista e socialista. Até fazer esse vídeo e ir atrás dessas informações, eu não tinha noção alguma de nenhum desses dados, então foi legal falar pra vocês, justamente porque eu acho que vocês também não tinham alguma noção. A ideia desse vídeo foi realmente a gente compartilhar alguns dados para conversar um pouco mais, justamente porque eu gosto muito de analisar a parte econômica dos países, e falar da parte econômica durante alguns regimes políticos específicos é algo legal de se fazer. E se você gosta desse tipo de vídeo de economia, eu tenho uma playlist especialmente sobre isso, para isso, e eu vou alimentar ela com o passar do tempo muito mais. Lembra de se posicionar no like com concordo e no dislike com discordo. E claro, se você quer fazer um textão, pode mandar aí nos comentários. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!